ponto é sobre o que não é isso aqui que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo? Que os dons são um conjunto de manifestações divinas que tem um objetivo. E qual é o objetivo? Se vocês entenderam a leitura. Qual é o objetivo? Edificar o corpo. O dom ele não existe para a exaltação de quem tem o dom. O dom existe para a exaltação do nome de Cristo e para a edificação do corpo. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele está narrando aqui sobre os dons, a gente vai dissecar esse texto, mas ao mesmo tempo que ele está falando sobre os dons, ele está falando que o corpo tem vários membros, ou seja, todos os dons devem operar dentro da igreja e esses dons têm a finalidade de edificar o corpo. Ou seja, uma igreja que tem os dons, ela tem uma edificação dinâmica. A igreja que não tem um dom tem edificação pela palavra, mas os dons ele vêm para edificar esse corpo. Há dons de curas, pessoas são curadas, há revelações, há socorros, há todos os tipos de manifestações maravilhosas que é feita com os membros desse corpo, não especificamente com o fulano. O que é que acontece hoje? É que existe uma anomalia. Hoje, quer dizer, quando eu falo hoje, é porque tem 2000 anos isso aí. Hoje quer dizer que há muito tempo, algumas décadas, tem acontecido algumas anomalias, que é justamente você que ouve esse vídeo já deve estar acostumado a ver na internet ou em qualquer bairro do Brasil, alguma cidade, alguém que tem um culto especificamente para essa pessoa ficar revelando. O culto existe em prol, vou citar aqui o nome do Aldo. Aldo tem um culto a qual ele é a pessoa que fala, ele é a pessoa que revela, e todo mundo vai lá para receber uma revelação de algo. Então, ele tem um dom de revelação, e essa revelação é feita com ele. Deus se manifesta somente com ele. Todo mundo ali vai ficar à mercê dessa pessoa aqui, Deus revelar. No dia que Deus não quiser revelar, todo mundo fica triste. E quem vai para esse culto, que uma pessoa só revela, ele não vai atrás de Deus, como aquele edificador, como Cristo. Ele vai atrás de soluções. Soluções para casamento, soluções para trabalho, soluções para doença. Ele vai, como dos mesmos aspectos que vai alguém atrás de cartomantes, atrás de quem faz algumas adivinhações, vai lá para esse culto. Isso não é o que está nesse texto, não é o que a Bíblia fala, não é o que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou é de que um corpo, todos têm os membros e eles, à medida que o Espírito Santo quer fazer, assim há os dons. Aí, nesses cultos que eu estou falando, e que tem se propagado agora com a internet, com as redes sociais, são pessoas que são os mega profetas, a qual ele revela nome, revela situação familiar, revela prosperidade. Ele vai lá para revelar soluções. Só que ele é prepotente, mentiroso, megalomaníaco. Nada pode acontecer naquele culto, ou se é que podemos chamar de culto, que não seja por meio dele. E isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Quem entra com um caminho desse vai entrar com uma doença mental, porque ele vai sempre querer que Deus fale com ele, seja qual for o problema que for, e ele nunca vai crescer, ele nunca se tornará um homem, ele nunca se tornará um maduro, uma pessoa madura, ele nunca se tornará um crente firme, porque ele é baseado em revelações. Nenhum crente deve ser baseado em revelação, ele deve ser baseado na palavra. Jesus falou que aquele que constrói a sua casa edificada na rocha, esse aí pode vir com qualquer
situação que ele não desaba. Mas aquele que vive em revelação, ele é como se fosse uma doença. É como se fosse um vício. Ele vai hoje, é revelado, quando eu falo revelado, entre aspas, que é uma farofa. É uma besteira, se fala ali. Aí aquilo ali já consola ele. Amanhã, ele já está necessitando, porque ele está com dúvida. Detalhe, não existe dúvida do que Deus fala. Porque Deus não tem uma comunicação que eu tenho. Eu posso falar aqui, a pessoa está ouvindo o vídeo aí, está vendo aqui, não entender direito o que eu falei. Mas Deus, ele fala na alma. Então, Deus nunca vai errar. Ele não tem problema de oratória. Deus não tem problema. Deus, talvez, não existe isso. Deus fala diretamente e aquilo é certeiro. E outra coisa, você não entende com a mente. Você entende com a sua alma. Logo, todo esse engano causa dúvida e causa frustrações. E toda vez que há uma frustração nessas supostas revelações, e se procura o profeta diz: você não teve fé. Vá falar com Deus, foi ele que falou. Então, temos que separar o que está escrito aqui como algo que é a união do corpo, que é a edificação do corpo, para aquilo que é show business, que é megalomania, que é uma coisa que não tem nada a ver. Inclusive, é um desserviço. Esses cultos são um desserviço à vontade de Deus, ao Evangelho. É um desserviço ao que chama de Evangelho.